Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer a revelação, Senhor, para a vida de cada um dos teus filhos nessa noite. Trazendo cura, trazendo restauração, Senhor. Que eles possam sair daqui edificados, fortalecidos pelo poder da Tua palavra que é viva e eficaz, que penetra no mais íntimo do nosso coração, desvendando os nossos pensamentos mais ocultos, Senhor. Trazendo, Pai, cura e uma vida nova. Amém. Querido Paulo fala aqui no livro de Filipenses que não que ele já tinha alcançado a perfeição, porque a perfeição nós alcançaremos quando nós formos levados com o Senhor. Mas ele se esforçava para uma coisa, e ser o passado. Então é um esforço. Essa palavra, quando ele está falando aqui, ele está falando sobre uma corrida. E você sabe que para um atleta conquistar o prêmio, ele passa, na maioria das vezes, o ano inteiro se esforçando, treinando para que ele possa conquistar aquele prêmio. Então ele tem uma meta, ele tem um objetivo que é chegar no final da corrida, que é conquistar aquele prêmio. E a palavra de Deus diz que para nós conquistarmos aquele prêmio que o Senhor tem para nós, é necessário fazer duas coisas. A primeira dela é se esquecer. Se esforçar para esquecer o passado. Porque o passado é algo que sempre está nos perseguindo. Se nós não nos esforçarmos, nós sempre estaremos querendo olhar para trás, igual fez a esposa de Ló. Esse foi o motivo dela ter virado uma estátua de sal. E talvez esse seja um dos motivos de você não conseguir prosseguir também. É ainda estar preso ao passado. Mas hoje o Senhor traz uma palavra para que você possa seguir adiante. Deixar, esquecer, se esforçar nisso. Olhar para frente, olhar para o prêmio, prosseguir até o final dessa jornada. Porque quem se esquece, quem abandona, prossegue para o alvo, olha para o alvo. A palavra de Deus diz, querido, tem uma promessa. Há um prêmio celestial no final dessa caminhada. E através dessa palavra, querido, eu quero contar uma história para vocês de um povo que eles trazem grande exemplo para a nossa vida, para nós seguirmos e para nós não seguirmos. Esse povo, ele é citado várias vezes na Bíblia como um exemplo. E essa história está lá no livro de Êxodo, no capítulo 10, que eu peço para você abrir agora. No livro de Êxodo, no capítulo 10, você vai ver a caminhada do povo de Israel. Na verdade, todo o livro de Êxodo ele vai contar a história do povo de Israel, né? De onde eles estavam aprisionados, saindo daquela terra e indo em direção à promessa, ao alvo que o Senhor deu para a vida deles. Eu quero ler o versículo com vocês, 26. Diz assim: todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Eu vou ler novamente. Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí no livro de Êxodo, que a gente vai estar lendo alguns versículos sobre isso. Moisés estava falando para Faraó que nenhum casco daquilo que pertencia a eles deveria ser deixado no Egito. O tema da nossa mensagem de hoje é: não deixe nada seu no Egito. E não leve o Egito com você. Não deixe nada seu no Egito, mas também não leve o Egito com você. Você vai entender por quê. O Egito simboliza o mundo da qual nós éramos escravos. No mundo onde nós vivemos debaixo de uma escravidão, debaixo de um domínio. Aquele povo de Israel estava no Egito, simbolizando o mundo. E eles estavam debaixo de um domínio de escravidão do faraó.
Faraó aqui, ele representa o próprio diabo. O Egito representa o próprio domínio das trevas. E o povo de Deus estava lá, vivendo uma vida que não era para eles, comendo um alimento que não era digno deles, com uma mentalidade escravizada. Porque é isso que o mundo faz conosco. Enquanto nós não temos Jesus na nossa vida, nós continuamos vivendo debaixo do domínio do próprio diabo, que a Bíblia diz que o mundo é dele, o mundo jaz do maligno. E todo aquele que não tem Jesus na sua vida, ele ainda está debaixo desse domínio, vivendo com uma mentalidade de escravo. Oprimidos e forçados a viverem uma identidade que não é sua. Aquele povo, por mais que fosse o povo de Deus, eles tinham se submetido a uma escravidão. Por quê? Porque Faraó entendia que se ele não escravizasse aquele povo ia multiplicar. Aquele povo poderia sair daquele lugar. Aquele povo poderia ir contra eles e ganhar até aquilo que não era deles. O diabo, ele tem medo dos filhos de Deus. A Bíblia fala que a natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E ali, querido, a Bíblia fala que Deus levanta um libertador. E assim como Deus levantou Moisés para libertar aquele povo, naquela época, para aquele tempo, ele já estava apontando para o Salvador Jesus Cristo. Porque nós estávamos assim, no mundo, na escravidão, com uma mentalidade escrava. Pode ver, tudo no mundo, ele sempre está querendo nos tirar de uma identidade legítima de filho. Sempre se tornando escravo. Se você for olhar nas mídias sociais, o que é que a gente mais vê ali? Alguém se levanta, faz um vídeo e todo mundo vai imitar aquela pessoa. As pessoas não têm mais uma identidade própria, por mais que seja filho de Deus. O mundo, ele sempre está tentando nos fazer marionetes de um sistema do qual o diabo quer estar no domínio desse sistema. E se nós não nos posicionarmos como filho de Deus, nós vamos caminhar para o mesmo destino. Mas Deus te trouxe aqui neste dia para você entender que o mundo está esperando pela manifestação daquilo que você é em Deus. O teu trabalho está esperando pela manifestação de você como filho de Deus lá dentro. Às vezes a gente reclama do trabalho que está difícil, que lá dentro a gente quer correr de lá. Só que nós temos que entender. Quando tem uma luz em um lugar, outras luzes não vão brilhar. A luz vai brilhar onde há uma escuridão. O melhor lugar para tu estar não é aqui dentro da igreja. Aqui é só uma comunhão do povo de Deus. O melhor lugar para você estar é em um lugar onde há pessoas ímpias que estão precisando de uma palavra, de um filho de Deus para sair do domínio das trevas. Quando você pisar naquele lugar, eles têm que saber que há um homem e uma mulher de Deus e que eles podem contar com você. A natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus.
Eu lembro que quando eu me converti, que depois de 1 ano e meio o Senhor me chamou para o pastoreio. E eu fiquei tão focada dentro da igreja, naquele mundinho ali da igreja, que quando eu fui fazer o meu primeiro curso, quando eu cheguei lá, eu quis ir embora. Eu quis correr. Por quê? Porque eu estava na igreja. Todo mundo é luz ali, a dificuldade há. Mas quando você chega em um local que você começa a ver um falar do outro, um querer derrubar o outro. Jesus amado, eu queria correr dali. Eu digo, eu não estou... Foi quando o Senhor começou a ministrar no meu coração. Na igreja você pode fazer alguma coisa, mas é lá no mundo que você vai brilhar. É lá no teu trabalho, é lá na escola, é lá na faculdade. É lá, querido. Se levanta como um filho amado do Senhor, como um filho legítimo que vai fazer a diferença. Jesus, ele veio para nos libertar do domínio das trevas. E quando ele nos liberta, ele quer que nós nos levantemos, porque nós somos aqui na terra a representação dele. Vocês são um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva dele, embaixadores desse lugar. Para trazer o reino para essa terra, para trazer o reino onde está precisando. Não é dentro de casa, não é aqui na igreja, querido, que nós vamos fazer a diferença. Quando todo mundo já é convertido, é lá no meio, sim, da tua família, que não há convertidos. É na vida da tua mãe, do teu pai, do teu esposo, que às vezes não é convertido. A Bíblia fala que a mulher santa santifica o marido que não é, e vice-versa. E aquele povo, querido, eles estavam lá, debaixo de uma escravidão, no Egito, debaixo do domínio, vivendo uma vida que não era deles. A palavra de Deus diz que eles comiam cebola. Eles eram escravizados, maltratados. E eles já nem sabiam quem eles eram mais. Não permita que as circunstâncias, que venham as maiores circunstâncias para você começar a clamar a Deus. Porque eles só se lembraram que tinha um Deus quando as coisas começaram realmente a apertar na vida deles. E aí eles começaram a clamar ao Senhor. Faraó impôs uma mentalidade tão forte de escravidão na vida daquele povo, que quando eles saíram do Egito, o Egito continuou na vida deles. Quando Moisés se ausentou, que foi para o monte 40 dias, eles levantaram um bezerro, porque era aqueles deuses que estavam no coração deles. Arão, que era o sacerdote, ele disse assim, Moisés, eu peguei, o povo estava me pedindo, e aí eu pedi os brincos de ouro, tudo aqui, joguei no fogo e saiu um bezerro. Parece até mágica, né? Não saiu, querido, foi ele que fez, porque estava no coração dele. Cuidado com tudo aquilo que você ouve. Cuidado para não querer agradar todo mundo. Ouça a voz de Deus. Se Arão tivesse ouvido o que Moisés tinha falado, que era o representante, ele não teria levantado. Só que aquilo já estava no coração dele. O Egito estava impregnado no coração dele.
Às vezes nós saímos do mundo, entregamos a nossa vida para Jesus, mas o mundo continua impregnado em nós. A mentalidade do mundo continua em nós. A mentalidade de esposa lá do mundo continua em nós. Porque quando a gente está no mundo, quando tem alguma dificuldade no casamento, o primeiro conselho que a gente escuta é: procura outro, tu é muito nova. Procura outra. Olha o tanto de mulher que tem aí, olha o tanto de homem que tem aí. Casamento não é fácil. O próprio Jesus falou. Quando ele falou que era até que a morte vos separe, os discípulos pularam no outro lado e disse: não tem como. Jesus disse: esse ensino é difícil. É necessária a ajuda de Deus. Para o nosso casamento continuar, querida, é necessária a ajuda de Deus. Ele é o cordão de 3 dobras. É você, o seu esposo e ele que faz um cordão de 3 dobras. Tem que ter a ajuda dele mesmo. Quantas vezes na dificuldade do meu casamento, eu dobrei o meu joelho e o Senhor me veio e me deu uma palavra de conforto, porque eu entendia que é a ajuda dele. Eu tenho que correr para ele. Ou alguém que tem ele na vida também, né? Porque se a gente for correr para quem não tem, o conselho não é fácil. Glória a Deus. Uma das coisas que nós entendemos nessa noite: não leve o mundo para a terra prometida. Não deixe que a mentalidade de escravo continue na sua vida nova hoje, que é de filho. Isso nós não podemos levar. Porque a mentalidade de escravo faz você murmurar diante das dificuldades. A mentalidade de escravo faz você ser incrédulo durante as adversidades. Porque quando apareceu a adversidade na caminhada do povo do Egito, a primeira coisa que eles fizeram foi murmurar. Aí eu fico pensando, toda vez que faltou água, eles já queriam correr para o Egito. Será que eles não conseguiam entender? Eles tinham acabado de sair de lá. Faraó estava indignado de raiva. Se eles voltassem, o que ia acontecer? Ele ia matar aquele povo de novo. Deus nos dá uma vida nova e a gente quer voltar para o lamaçal? Deus nos dá uma identidade de filho e a gente quer ser escravo de novo? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é um filho amado de Deus. Amém? 3 áreas que o diabo quer reter da sua vida. E nós vamos aprender aqui dentro. Porque quando foi para eles saírem do Egito, Moisés foi lá no faraó. Deixa meu povo ir adorar o nosso Deus. Olha só. No capítulo 8, no versículo 25, Faraó respondeu para Moisés. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo nessa terra. O diabo não se importa quando você entrega a vida para Jesus e continua na mesma situação, na mesma mentalidade de escravo, com os mesmos costumes. Ele não se importa. Pode ir, adora teu Deus, aceita Jesus, mas continua aqui, não sai daqui não. Não sai daqui. Se você for ler
Moisés diz assim no versículo 26, não seria certo, respondeu Moisés, o sacrifício que oferecemos ao Senhor nosso Deus são detestáveis ao egípcio. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios, que os egípcios consideram detestável, eles nos apedrejarão. A morte continua sendo destino para aqueles que realmente não vivem uma vida como filho de Deus. O diabo ainda está lá, ao derredor, como um leão, querendo tragar a presa mais fácil que ele encontrar. No versículo 28, ele diz assim, podem ir, respondeu o faraó, deixarei que viaje ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, mas não se afastem demais. Não se afaste demais, não muda a mentalidade, não lê a palavra. Querido, o diabo, ele sabe a Bíblia toda. Só que a diferença é que ele não pratica nada. Sabe como é que você vai mais longe? É lendo a palavra, é orando, é jejuando, é criando raízes na tua igreja, é fazendo discipulado, é vindo aos cultos, é estar com comunhão com os irmãos. Ele diz, não vá longe. Mas o Senhor nessa noite te diz, se aprofunda. Se aprofunda. Não se contente só com as águas aqui no tornozelo. Mergulha nesse rio e deixa o Espírito te levar. Levanta de madrugada. Vai orar. Vai buscar a revelação da palavra, querido. Não tem coisa mais gostosa nessa vida de que você ouvir a própria revelação da palavra quando você está ali. É cada frase linda que eu recebo do céu. Se aprofunda. Se aprofunda. Não se contente só com as águas aqui no tornozelo. Mergulha nesse rio e deixa o Espírito te levar. Levanta de madrugada. Vai orar. Vai buscar a revelação da palavra, querido. Não tem coisa mais gostosa nessa vida de que você ouvir a própria revelação da palavra quando você está ali. É cada frase linda que eu recebo do céu quando eu estou ali buscando o Senhor. Só eu sei das experiências, e são as experiências que você tem no secreto com Ele que faz você permanecer. Foi uma experiência que mudou a vida de Saulo. Foi uma experiência, foi ouvir a voz do Senhor. Foi uma experiência que mudou a vida de Moisés. Foi a sarça ardente. Foi uma experiência que mudou a vida de Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Foi uma experiência. Mergulha. Vai mais longe. Olhe para o seu irmão e diga para ele. Balança ele aí. Diga, vá mais longe. Não se contente com um pouco. Não se contente com o início, nem com o meio. Vá até o fim, porque lá no fim o Senhor tem preparado uma coroa da vida para você. Aleluia. Vá mais longe, mergulhe. Leia a Bíblia mesmo. Ore. Busca. Busca, querido. Se encha para que quando as pessoas chegarem perto de você, você derramar.
É com transformação, é lendo, querido, não há outra forma, é lendo a Bíblia, é lendo outros livros, é escutando pessoas que têm uma vida melhor com o Senhor, que são exemplo no casamento, na vida financeira, é escutando, é transformando. Está caminhando, coloca um fone de ouvido, está no ônibus, coloca um fone de ouvido, vai ouvindo. Não fica no TikTok, não fica no Kawaii, não fica lá no Instagram nem no Facebook só passando a headline que o povo está ganhando dinheiro e você está sendo besta. Assistindo. Porque Facebook, Instagram, TikTok, eles são empresa. Ou você é usuário, ou você é um empresário lá dentro. Ou você aprende a ganhar dinheiro lá dentro, ou você vai estar só passando ali e eles ganhando dinheiro. Renove a sua mente. Vá mais longe, amém? Êxodo capítulo 10, versículo 11. Quando ele começa a perceber que a nossa mentalidade está mudando, aí ele vem com outra alternativa. Capítulo 10, versículo 11 diz assim: Moisés foi lá de novo. Deixa meu povo ir. Deixa nós adorarmos o Senhor. No versículo 11 ele diz assim: de jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. O versículo 10 diz: o faraó retrucou: sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que ele leve seus filhos pequenos. Eu sei do plano mal intencionado. Ele só queria que os homens fossem. Não tem problema você começar a orar a Bíblia, você começar a jejuar. Não tem problema você começar e vai, pode ir. Mas deixa a tua família. Alavanca teu ministério. Faz tudo para a igreja. Mas deixa a tua família. Porque não adianta ter sucesso no ministério e ter uma família acabada. Jesus já morreu pela igreja dele. Quando nós somos casados, nós temos responsabilidade. A mulher tem responsabilidade com os filhos e com o marido. E o marido tem responsabilidade com os filhos e com a esposa. Se você quer um ministério bem-sucedido, comece com o ministério da tua família. Quando a nossa família está bem, o ministério vai bem. Às vezes é isso que faz nós ficarmos parados ainda, não conseguir prosseguir, porque está faltando na nossa família. E como eu falei no início, casamento, para se manter de pé, é com a ajuda de Deus. Jesus é profissional em casamento. Pastor, ele nunca foi casado, mas ele morreu pela noiva dele. E ele está esperando só o dia do casamento. Esperando ela se adornar. Porque ele entende que uma mulher precisa, né? Tá bonita. Bem adornada, bem cuidada. Viu, marido? Você precisa entender que a sua mulher é o lado mais fraco. Que ela precisa ser cuidada, ser amada como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né, meu amor? Ele sabe. E ele está aprendendo. Cuide da sua família, querido. Essa mulher precisa de cuidado. Você não sabe. Rapaz, um bicho que passa 7 dias sangrando e não morre, tem que cuidar. Misericórdia. Cuide da sua esposa. Cuide da sua esposa.
As pessoas que estão ao nosso redor são amigos, são. Mas quando apertar, é ela que vai estar do teu lado. É ele que vai estar do teu lado. Se amem, namorem. É difícil quando a gente mora assim num quarto só, mas aí dá um jeito. Tem que dar um jeito. Querido, o que o Senhor tem mais ministrado na minha vida. Quando passa muito tempo, o negócio vai esfriando. Então, se o negócio tem que estar ali apaixonado, tem que estar namorando. Não tem outro jeito. Digo o pastor Neilano, né? Que de vez em quando ele quer todo dia dizer que é. Se divirta. É a tua namorada, é o teu namorado. Né? Não pode ter flores só no início do namoro, não. Flores todo dia. E a esposa, né? Tem que se sujeitar. E o que é isso? Se sujeitar. Está ali do lado. É companheira. Tem uma frase que diz assim, que por detrás de um grande homem é sempre uma grande mulher. Isso é uma mentira do capeta. Não está atrás de nada, menino. Tem que estar do lado. Foi tirado da costela. Foi tirado das costas, lá não. É do lado ali. Todo homem bem-sucedido, todo grande homem de Deus pode olhar que ele tem uma mulher do lado. Mulher ali que está de joelho, que está ajudando. Não é igual aquela mulher que a Bíblia fala, né? Que a mulher que fala demais, que reclama demais, é igual uma goteira. Uma goteira, já ficou embaixo de uma goteira, ela pegando ali na tua cara toda hora? Não, na casa, quando está chovendo que tem um buraco lá, meu irmão, aí você ainda coloca aquele vasinho lá de alumínio, aí fica teco, teco, teco. A Bíblia fala que uma mulher reclamona, que nada tá bom, é igual isso aí. Tem que ter sabedoria. Eu sei que mulher gosta de falar, mas ela precisa aprender a ficar calada no momento certo. Querido, ninguém gosta de ser chamado a atenção na frente dos outros. E é uma falta de sabedoria a mulher querer chamar a atenção do marido na frente de qualquer outra pessoa. A gente elogia em público. O negócio pega quando está dentro do quarto. O meu marido já sabe, quando eu fecho a cara, ele já sabe. Acho que eu falar alguma coisa, nós vamos ter que conversar. Porque eu não falo, irmão, na frente, não. Eu tenho as minhas brincadeiras, né? A pastora Neilane disse que eu sou bate-bola, mas tem coisas que a gente conversa no quarto. Eu não vou estar expondo o meu marido. Eu não vou, né, meu amor? Glória a Deus. A nossa família, os nossos filhos são herança. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. É o que nós temos feito. Não é fácil, porque tem as lutas, tem as fases, misericórdia. Mas a gente tem aprendido. A gente ora na frente para ele ver mesmo. Não é para se mostrar, não é para ele ver e aprender que ele tem um homem e uma mãe, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ele precisa ser também. A gente lê a Bíblia. De manhã a gente coloca ele para ler a Bíblia. Quando é na hora, celular tem hora. Não é toda hora, não. Querido, ensina teu filho, cuidado com a internet. Cuidado com os adolescentes, misericórdia. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. A tua família é herança do Senhor. Nós que somos casados, nós vamos ter que dar conta para o Senhor do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos. Amém? Amém. Diga, a minha família
vai junto comigo lá para o céu. Amém? Para a gente finalizar, tem uma terceira proposta. Quando ele vê que tu está com a mentalidade mudando, a família está indo bem, irmão, tem uma terceira área que ele gosta de segurar na nossa vida. Que área é essa, pastora? Versículo 24. Diz assim: por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Por fim, ele mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixe seus rebanhos aqui. Quantos casamentos foram destruídos por falta do dinheiro? Querido, a gente não glorifica a Deus quando a gente tem um talão de luz para pagar e a gente não tem. Quando a gente quer ajudar alguém e não pode porque só tem o necessário. O Senhor quer trabalhar também nas nossas finanças. E as nossas finanças requer uma educação financeira. Nós só não fazemos aquilo que a gente não entende. No momento que você vê que está apertando, vê que não está tendo jeito, às vezes, como eu falei no início, às vezes essa escassez vem da casa dos nossos pais. Lá em casa só tinha o suficiente. Minha mãe era uma mulher trabalhadora, mas ela só tinha o suficiente. E eu comecei a trabalhar, comecei a estudar. E eu tenho absoluta certeza do quanto que Deus vai me abençoar, porque Ele me deu uma visão muito grande. Querido, pode escrever o que eu estou falando. Eu vou abençoar 20 mil famílias. Esse é um projeto que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou chegar até lá. Eu sei. E eu falei para o Senhor, Senhor, me abençoa. Me abençoa que o meu bolso é disponibilizado para o teu reino. Se você não quiser dinheiro, pode me dar que eu aceito. O Senhor quer trabalhar isso na nossa vida. Porque quando o diabo sabe que as tuas finanças estão presas, ele sabe que você vai voltar. Se o povo tivesse ido, tivesse deixado o rebanho, eles iam ter que voltar. Porque o rebanho era alimentação. Era como eles iam negociar. É as finanças. Lá em Mateus a Bíblia fala que a gente não pode servir a dois senhores, porque a gente vai amar um ou vai rejeitar o outro. Quando Deus pede na Bíblia o dízimo e as nossas ofertas, não é porque Ele precisa, é porque Ele quer cuidar de você, Ele quer te livrar, porque no momento que você está devolvendo o teu dízimo e a tua oferta, você está dizendo assim: dinheiro, tu é o meu escravo, eu sou o teu Senhor. O dinheiro não tem que ser o nosso Senhor, nós temos que servir a Deus com Ele. E o primeiro passo para a gente se desbloquear é dar o dízimo e a oferta. Esse é o primeiro passo, é 10%. E os 90%, pastora, continua sendo de Deus, você só vai administrar. Você só vai administrar. Se você não sabe, aprenda a buscar uma educação financeira. Quais as crenças que te limitam em relação à vida financeira? O que tem te limitado de avançar? Quais são os sonhos que você não tem realizado por falta do dinheiro?
Pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas eu ainda estou vivendo uma escassez. Talvez você não saiba ainda se planejar. Talvez você não está sabendo ainda administrar. Não é vergonhoso pedir uma ajuda de quem já tem uma sabedoria nessa área. Procure. Faça um curso, faça uma faculdade, leia um livro. Gente, tem tanto livro aí bom de finanças. Pessoas que passaram 10, 20, 30 anos estudando uma área que está disponibilizada para você, que você consegue ler em menos de uma semana o que ele aprendeu em 30 anos. Cuide das suas finanças. Aprenda a cuidar das suas finanças. Deus quer abençoar o seu povo. Ele quer transferir, como ele fez no Egito. Ele quer transferir do ímpio para o justo. Quando eles saíram do Egito, querido, o povo do Egito, ele deu ouro, deu prata, deu mantimento, tudo que aquele povo precisava. Deus quer te abençoar grandemente. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? O versículo 26 diz assim: todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Repita comigo: nenhum casco vai ficar para trás. Nenhum casco vai ficar no Egito. Fique de pé.